Você já teve a sensação de que todo mundo já sabe o que tá fazendo da vida, menos você? Como se existisse um cronômetro, assim, invisível, contando o tempo e você estivesse bem atrasado? Talvez você tenha pensado, eu deveria estar mais avançado que isso. Se isso já passou pela sua cabeça, fica aqui comigo porque a gente vai conversar de verdade sobre isso hoje. Hoje em dia, né, tem muita gente em um ritmo assim acelerado e parece que com 15, 16, 17 anos você já precisa saber tudo que tu quer fazer na vida, a profissão, o seu futuro, as decisões, a sua identidade. E quando você ainda não sabe, começa a vir aquela sensação estranha de que tá ficando para trás. Mas eu quero dizer uma coisa com calma hoje, né? Isso não significa que você está atrasado. E talvez o que você está chamando de atraso seja só um processo normal da vida. Um dos maiores problemas hoje é a comparação, porque você não compara a sua vida com a vida real dos outros. Você acaba comparando a sua vida com um recorte lá da internet, com algo que você viu em alguma outra rede, e o recorte sempre mostra o melhor momento. Você vê alguém que já escolheu a carreira, mas você não vê as dúvidas que essa pessoa já teve antes. E você vê alguém confiante, mas não acaba não vendo quais são as inseguranças dessa pessoa. Você vê o resultado e não vê o processo que ela teve. E isso engana a nossa mente, fazendo a gente achar que todo mundo tá na frente, mas, enfim. Na psicologia, existe uma ideia simples, mas muito importante, né? Que cada pessoa tem um tempo de desenvolvimento. Não só físico, mas também emocional, mental e identitário. Tem gente que descobre cedo o que quer, tem gente que só entende mais pra frente e tem gente que vai entendendo isso bem aos poucos e ao longo da vida. E nenhuma dessas formas é um jeito errado, porque identidade não é algo que você encontra pronto assim, mas é algo que você vai construindo aos poucos e isso leva bastante tempo. Muitas vezes, o que você sente não é a falta de capacidade, mas sim uma pressão. Uma pressão da escola, pressão da família, das redes sociais, dos amigos. E quando a pressão aumenta, a mente começa a interpretar isso como uma urgência, como se você tivesse atrasado. Mas a urgência não significa a direção, entendeu? Não é a direção. Só porque você se sente como se tivesse que decidir aquilo rápido, não significa que você precisa decidir isso agora. Essas decisões feitas com medo costumam ser mais confusas depois e podem ser até decisões erradas. Uma coisa importante que pouca gente fala é que você não nasce sabendo quem você é. Você vai descobrindo isso enquanto está vivendo, errando, tentando, mudando a opinião, mudando de caminho. Isso não é uma confusão, isso é a formação da pessoa mesmo. Até a sua personalidade acaba mudando com o tempo, então não faz sentido cobrar de você uma definição final tão cedo. E se você tem fé, existe algo ainda mais profundo nisso. Na Bíblia, várias pessoas acabam passando por processos longos antes de chegar no propósito. Assim como foi com Davi, que foi preparado por anos antes de ser rei, José, que passou por caminhos difíceis antes de chegar onde ele deveria. Nada foi imediato, o processo também fazia parte do propósito deles. E talvez com você também seja assim. Então, quando você pensa, eu tô atrasado, talvez a pergunta acaba que não é essa a pergunta. Talvez a pergunta seja: o que está sendo construído dentro de mim agora? Porque você não está parado, você está sendo formado, né? Mesmo quando parece meio confuso, mesmo quando parece meio lento. Então, você não chegou tarde, você não chegou atrasado.
você está no seu processo. E isso vai levar um tempo. Mas você vai entender tudo isso melhor lá na frente. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui o que você tá sentindo agora e se quiser, eu posso fazer mais vídeos como esse estilo que eu fiz hoje, que é mais profundo, mais real e é uma coisa que eu penso de verdade sobre ele. Então, muito obrigada por ter visto o vídeo e até depois. Tchau!